Ninguém acreditava, mas o Chelsea foi lá e atropelou o PSG na final do Mundial. 3-0 e nenhuma chance para o time francês. O que aconteceu nessa final e como esse Mundial teve tantas surpresas? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Antes de mais nada, se tu não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa teu like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Mas sem muita enrolação, agora eu quero falar da final do Mundial e o que aconteceu durante todo o campeonato. Que o PSG era o grande favorito, isso não é surpresa para ninguém. Muita gente esperava um jogo até fácil para o PSG, na prática não foi isso que aconteceu. A gente viu um Chelsea muito bem organizado, marcando alto, pressionando o PSG e um PSG que não conseguiu reagir ao time do Chelsea e acabou perdendo por 3-0. Essa final foi só um resumo de tudo o que aconteceu durante o Mundial. A gente viu muitas surpresas em vários jogos do Mundial, inclusive times brasileiros, como Flamengo, Fluminense, Botafogo ganhou do PSG. Vamos começar falando da final. O Chelsea é um time muito qualificado, isso ninguém pode negar. Mas ao longo da competição, o Chelsea sempre foi visto como um dos times europeus que não era um dos favoritos para ganhar. Vamos pensar lá no início da competição. Quem que a maior parte das pessoas colocava como favorito? Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, que era o grande favorito, né, até por ter ganhado a Champions, Manchester City por ter um super elenco, ter o Guardiola no comando. Então esses quatro times eram os favoritos, visto como os grandes favoritos para ganhar o Mundial. Poucas pessoas, ou quase ninguém, colocaria o Chelsea como favorito. Ao longo da competição, também com o desenrolar das fases de grupo e de como ficou o mata-mata, né, o momento do mata-mata, o Chelsea até caiu num lado de chave mais tranquilo, podemos dizer assim. Mais do que isso, o Chelsea foi crescendo ao longo da competição. Acho sim que a derrota para o Flamengo pode ter virado uma chave no Chelsea de enfrentar o campeonato, de encarar o Mundial com mais seriedade. A chegada do João Pedro, para mim, é uma outra virada de chave do Chelsea. O Chelsea fez um campeonato no início até fraco, com jogos não muito convincentes, mas a partir do mata-mata já foi um Chelsea muito mais inteiro, muito mais avassalador, podemos dizer assim. A partir da chegada do João Pedro, no jogo contra o Palmeiras ele já foi bem, no jogo contra o Fluminense foi o cara que conseguiu acabar com o jogo, de decidir o jogo pro Chelsea, e mais uma vez na final contra o PSG foi uma peça muito importante. A gente viu uma outra peça importante do time do Chelsea, que já vem sendo assim há muito tempo, que é o Palmer, né, que foi o cara que fez 2 gols, que foi o cara que deu a dinâmica pro jogo, que é um cara que tem muita qualidade, isso é indiscutível. É um cara de jogo grande. Muitos jogadores têm qualidade, mas não são jogadores decisivos, né? A mídia, a imprensa critica muito por não serem decisivos. O Palmer já não, ele é um baita jogador, que joga muito bem, tem muita qualidade, e além de tudo é um cara muito frio, muito decisivo, até tem a comemoração dele ali, né, do gelado e tal, tem toda essa mística por trás. E de fato é um jogador muito decisivo que aparece em jogo grande e mais uma vez agora na final fez os dois primeiros gols, né, que abriram o placar e deram mais tranquilidade pro Chelsea. Um outro cara que a gente precisa citar aqui é o Caicedo, que dá uma sustentação absurda pro time do Chelsea no meio-campo, junto com o Enzo Fernandes, que fez um bom Mundial, mas para mim a peça fundamental do meio-campo é o Caicedo. Tem o Cucurella, que eu já fiz um vídeo só falando sobre ele. Se tu não viu esse vídeo, clica já no card aqui em cima que a gente vai deixar esse vídeo pra tu assistir. O Cucurella é um baita jogador, um baita lateral. Eu fiz o vídeo, muita gente criticou, falei lá no Instagram também, muita gente criticou, o Cucurella não joga nada. Ele provou isso durante esse Mundial e já vem provando há muito tempo. Na verdade, ele não precisa provar nada pra ninguém, né? Mas é um baita jogador, um cara intenso, que marca muito bem, que faz um jogo mental muito importante. A gente viu a expulsão do João Neves no jogo, né? Onde ele puxou o cabelo do Cucurella. Por o Cucurella entrar na mente dos adversários. A gente viu uma zaga que teoricamente foi bem firme, né, que conseguiu dar sustentabilidade pro jogo, e um goleiro, o Sanches, que não vinha fazendo um campeonato muito bom, que foi muito decisivo e fez uma baita partida, talvez a partida da vida dele na final. Por outro lado, a gente viu um PSG que não jogou tão bem. De fato, o PSG não conseguiu reagir. O Vitinha não jogou bem, que é um jogador muito importante pro PSG. O Dembélé não apareceu tanto no jogo. O Doué, que foi marcado pelo Cucurella, não fez um jogo bom, não fez uma partida com muito brilho. O Kvaratskhelia foi o jogador talvez mais regular aí do PSG, que tentou alguma coisa. E um jogador muito importante que eu esqueci de citar, que me surpreendeu muito, tá, nesse Mundial, pelo lado do Chelsea, é o Pedro Neto. Que campeonato absurdo esse cara fez, muita intensidade, marcando, puxando os contra-ataques, dribla muito bem, tem muita velocidade. Então esse lado esquerdo, com o Cucurella marcando e o Pedro Neto atacando,
é um time que de fato é bem interessante. Esse Chelsea, se continuar nessa pegada, com a chegada do João Pedro, agora dando mais dinâmica pro ataque, é um time que eu acredito que vai incomodar no Campeonato Inglês, pode incomodar na Champions também. O Chelsea se classificou pra Champions pela Premier League, né? Então tá na próxima Champions. Então, de fato, é um time bem interessante que é bom a gente ficar de olho. Isso não tira o brilho do PSG. O PSG fez um ano incrível. Ganhou a Champions, ganhou o Campeonato Francês, ganhou a Copa da França. Então é o melhor time do mundo, continua sendo. O Luiz Henrique não apaga em nada o grande trabalho dele, mas isso mostra que nenhum time é imbatível, que nenhum jogo se resolve fora de campo. O PSG talvez, e a mídia criou isso, que seria um jogo fácil, que o PSG já teria ganhado e que atropelou o Real Madrid, enfim, ganhou do Bayern e tal, e talvez entraram achando que ia ser fácil, né? Mas nenhum jogo se resolve fora de campo. Eu até coloquei uma postagem no Instagram. O jogo é jogado. O jogo se resolve 11 contra 11, são 11 homens se enfrentando ali. Então tudo pode acontecer. Muita gente falando, o Chelsea vai perder, feio. Mas cara, eu achei que o PSG ia ganhar. Eu, como quase todo mundo, achava que o PSG era o grande favorito. E era de fato o grande favorito. Mas eu até comentei com alguns amigos, cara, o futebol apresenta coisas que a gente às vezes não espera. Final é final, né? Afinal, tudo pode acontecer. Às vezes um jogador do PSG ia ser expulso no início. Mas a gente viu algo até mais surpreendente. Um Chelsea pressionando, um Chelsea muito bem, um Palmer com muita qualidade, João Pedro, enfim. Todos os jogadores do Chelsea ontem jogaram muito bem. E se a gente pegar todo o Mundial, né, fazendo um resumo aí do Mundial, a gente teve vários jogos que se desenrolaram de uma maneira que a gente não esperava. O Flamengo ganhar do Chelsea, o Botafogo ganhar do PSG, o Fluminense, né, eliminando a Inter de Milão, depois eliminando o Al Hilal, batendo de frente com o Chelsea. Então, esse campeonato mundial, a Copa do Mundo dos clubes, trouxe pra gente algo inédito, assim, né? Esse enfrentamento e mostrando que o futebol, ele é mais do que qualidade, é mais do que o dinheiro pode comprar, tem raça, tem espírito vencedor, tem intensidade, enfim. Pra quem achou, né, que os europeus não estão nem aí, Luiz Henrique ontem até batendo e agredindo o João Pedro no final do jogo, mostrou que de fato todo mundo tava interessado em ganhar, todo mundo tava à vera ali, ninguém entrou com salto alto, ninguém achou que o campeonato não era importante, pelo menos ali no mata-mata isso aconteceu. Os times europeus de fato estavam muito assíduos no jogo e com muita vontade de ganhar. Então, esse Mundial foi muito legal pra gente que gosta de futebol, pra gente que acompanha. Eu quero saber a tua opinião agora nos comentários. O que tu achou da final, o que tu achou desse Mundial e o que tu achou da equipe do Chelsea. Pode incomodar, pode surpreender? Deixa aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal e deixar o teu like pra gente conseguir alcançar mais pessoas. O canal tá crescendo, a gente tá ganhando novos seguidores, pessoas gostando dos vídeos aqui, então faz essa força aí, dá essa moral, compartilha de repente o vídeo pra alguém, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.